Opinião em debate. Oferecimento. Laboratório Núcleo, cuidando de você. Pax Clínica, há 40 anos colocando o paciente em primeiro lugar. A Credjur trabalha para oferecer sempre o melhor. 3216-0102. Muito boa noite, telespectadores. O programa Opinião em Debate desta noite traz como tema um assunto muito interessante: a cura do corpo pelo poder da mente. Para discutir e analisar este assunto, 3 entrevistados que passaram por problemas e que sabem como isso funciona ou estudaram o assunto. A Jaqueline Nascimento, servidora pública e professora universitária, o Dr. Djalma Rezende, advogado, o Dr. Mário Vasconcelos, estudioso espiritualista. Pois bem, eu vou começar aqui com a Jaqueline Nascimento. Jaqueline, você, de tudo que eu sei e passei junto com você no sentido de ser seu bom e fiel amigo, tenho o prazer de dizer isso. Você passou por inúmeras dificuldades na sua vida, entre elas uma mais recente, que está passando no finalzinho de uma cura de um câncer. É isso? Isso. E toda a vida você preconizou que a coisa estava na mente, naquilo que você acreditava, na sua força mental. Como é que foi isso? Como é que é isso para você? Olha, eu gosto de viver, Rosenbaum. Eu acho que esse é o primeiro ponto muito importante, né? E como você bem disse, a gente já se conhece há algum tempo. Eu enfrentei com familiares, meus pais, parentes próximos, o meu sogro, a minha sogra. Todos eles tiveram câncer, doenças difíceis de lidar. Muito difíceis. Né? E você acompanhou bem isso. Mas eu acredito na vida e eu acho que a forma com que você enxerga essa vida, encara tanto as dificuldades quanto as facilidades da vida, podem fazer com que você enfrente melhor esses percalços que a vida dá. Né? Em relação particularmente a mim, eu acho que eu não tive absolutamente nada. É porque eu estou negando o que eu tive? Não. É porque foi tudo muito fácil, o diagnóstico foi muito cedo e não provocou nenhum sofrimento em mim. Considerando, inclusive, o fato da experiência que eu já tinha tido com os meus queridos. Depois você vai falar um pouco mais dessa sua força mental que eu aprecio muito. Doutor Djalma Rezende, o seu caso também recente é muito emblemático, porque eu chamei aqui. Porque, na verdade, sob o ponto de vista médico, sob o ponto de vista de diagnóstico, o Dr. Djalma Rezende tinha todas as chances de não estar aqui, não é? Para ser muito, muito assim, dourar um pouco a pílula. E o Dr. Djalma Rezende, que depois vamos falar um pouco sobre o histórico da sua vida, que leva a essa conclusão de que muita coisa está na mente, o Dr. Djalma disse, não, peraí, não vai não. Como é que foi isso? E é uma coisa que está realmente muito dentro da sua pessoa, não é isso? Diferentemente da doutora Jaqueline, o meu câncer foi do reto para o fígado. E eu já tinha ele há uns 4 a 5 anos e não sabia. Sou uma pessoa que fui criado na roça, então tive uma reserva orgânica muito grande, assim, de exercício, dessa coisa toda e tal. E até hoje nós estávamos no médico e o médico dizendo para mim, Djalma, você é daquelas pessoas que todos os meus exames, até hoje, todos os meus exames nunca, exceto o que mede os tumores, hoje não, graças a Deus, esse também já venceu. Mas todos os exames, amigos, que apontavam a qualquer deficiência, não existiam. O meu fígado não deu sinal? Nunca deu sinal. Medula nunca deu sinal. As plaquetas. A minha imunidade, você vê, o último exame que eu fiz, ela tem que ser de 1.500 a 7.500. O meu está 6.300 e tanto. Então, assim, o meu médico diz, olha, você é daqueles caras que se você não tivesse descoberto, foi por um acaso eu descobri. Se você não tivesse descoberto, você ia durar 10 dias quando você descobrisse. Nossa. E depois nós vamos falar um pouco, doutor Djalma, sobre essa sua força interior, a utilização da mente. Você não parou de trabalhar. É uma coisa que eu quero explorar um pouco, essa parte de
Onde vocês conseguem esse tipo de força, que eu acho que o telespectador interessa por isso. Onde que eu vou encontrar força? O professor Mário Vasconcelos, o professor que é estudioso espiritualista e doutor, advogado, não é isso? A mente realmente opera milagres, né? Com certeza. É necessário lembrar, Rosenval, que nós temos 3 corpos. É o corpo físico, o corpo mental e o corpo espiritual. Para aqueles que não acreditam em espírito, né, há pessoas que dizem que tudo acaba por aqui. Mas, no mínimo, você vai ter esse corpo espiritual representado por um corpo energético. Mesmo que você não acredite em espírito, digamos que seja absolutamente nesse sentido. E a união entre esses 3 corpos é que leva à chamada saúde plena. Qualquer deficiência num desses 3 corpos gera um tipo de prejuízo. E, sem dúvida, você sabe que, particularmente com essa vida que levamos, é muito comum a pessoa agredir o corpo físico, consequentemente o corpo mental e, consequentemente, o espiritual, em função do próprio ir e vir. Eu pego, por exemplo, aqui você acabou de citar o Djalma, a Jaqueline, todas são pessoas envolvidas com altos trabalhos, altos afazeres, situações de estresse até certo ponto meio complicadas. Então, quer dizer, é necessário lembrar que se a mente não for acionada de uma forma satisfatória, o prejuízo disso aí pode ser bem maior. Então, é porque são pessoas, de Djalma, por exemplo, tenho percebido, né, nos últimos tempos que nós conversamos, o Djalma teve uma melhora assim, espiritual que eu considero muito significativa e até certo ponto responsável pela recuperação que ele teve. A Jaqueline nem se fala, é sempre uma pessoa naturalmente espiritualizada. Você entendeu? Então, quer dizer, é muito importante lembrar que a mente, como um dos corpos que nós temos, é inclusive o corpo intermediário do físico com o mental, com o espiritual, digo. Quer dizer, a mente é responsável por essa conexão. Então, quer dizer, se você não trabalhar a sua mente de uma forma satisfatória, você vai desajustar os 2 outros corpos que são conectados por intermédio dela. Mas, Jaqueline, você é o seguinte, é uma das pessoas que a sua alegria atrapalha a minha tristeza. É verdade, não só sua, né? Todo mundo. A alegria da Jaqueline atrapalha a minha tristeza. Ela contagia o ambiente. Atrapalha. Eu às vezes estava azedo com a coisa, e a Jaqueline sempre lá. Jaqueline, como é que tá? Não sei quem da minha família está no hospital, muito grave e tal. Mas, pelo amor de Deus, Jaqueline, não me irrita, não. Mas isso, Jaqueline, em você, o que é que faz você ser assim? Você é DNA, tem que examinar seu sangue? Como é que é essa coisa sua? É personalidade ou você? Porque alguns autores dizem que a gente pode trabalhar a felicidade. Sim. Leio muito sobre isso. Sim. Não, felicidade você trabalha. Claro. É como trabalha qualquer outra coisa. Você trabalhou a sua felicidade? Eu acredito ou você já era uma menina? Não, eu desde criança fui uma pessoa, como eu disse, que gosto de viver, e sempre fui animada com a vida. Sim. Eu vejo o lado bom das coisas. Isso parece um pouco poliana, né? Às vezes incomoda algumas pessoas que acham, isso é autoajuda. Mas eu acredito nisso. Eu acredito nas energias boas, acredito nas trocas das energias e acredito também, Rosenvaldo, que a gente planta. Eu acredito que se eu planto milho, não tem como eu colher abacaxi. E essa tem sido a lei que eu trago para a minha vida. A minha mãe, rapidamente contando, ela teve um câncer de mama e eu, talvez, sem entender algumas coisas, que às vezes o tempo traz esse entendimento, né, para a gente, a maturidade, e eu imagino, minha mãe negava a doença, o tempo nunca aceitou a doença. E o tratamento em si dela foi difícil, mas ela foi curada, ela não morreu de câncer, morreu de uma doença degenerativa, como você bem sabe. Outra coisa, sim. Mas, e eu, à época, falava, puxa, o câncer não melhorou em nada a minha mãe. Hoje eu vejo que eu me enganava. Não é que ele não melhorou.
cada pessoa tem uma forma de encarar certas coisas na vida. Minha mãe não conseguia encarar isso como eu encaro. Não é nem que ela seja melhor ou pior, ou eu da mesma forma. É o tipo Cada dela, um né? tem uma forma de encarar. Meu pai teve 3 cânceres. 2 ele venceu, o terceiro venceu ele. Bom, nós vamos para um breve intervalo comercial. Vamos conversar mais com esses 3 personagens muito interessantes aqui. Lembrando que a Pax Clínica funciona há cerca de 40 anos, mais do que isso. É um instituto de neurociências e uma instituição hospitalar de caráter privado destinada ao atendimento a portadores de doenças mentais e dependentes químicos. Pessoas, por exemplo, com problema de alcoolismo. Tocada pelo grande psiquiatra Dr. Salomão. Telefone 3282-7040, na rodovia BR-153, quilômetro 9. E a Credijur é uma instituição financeira da família e dos negócios dos advogados em Goiás. Filie-se e aproveite as vantagens nos produtos e serviços bancários, com maior eficiência e menores custos. Telefone 3216-0102. E a Cerrado Acabamentos, não é mais uma loja nesse segmento, mas sim a melhor. Tudo pronta entrega. Para arquitetos e consumidores, não há nada melhor. Fica ali na Avenida Mutirão, no 2948, no setor Bueno. Nós voltamos já já. Estamos de volta com a Opinião em Debate desta noite, falando da cura do corpo pelo poder da mente e os poderes da mente de pessoas que usam a sua força mental para superar desafios e adversidades na vida cotidiana. Bom, Dr. Djalma Rezende, eu admiro demais o seu trabalho, tenho até muita vontade, já manifestei isso, até mandei uma sinopse para um amigo meu nos Estados Unidos. A sua vida, como de todo cidadão, mas a sua vida em particular, dá um bom filme e dá um bom livro. Não é? Obrigado. Porque a sua história é uma história que não é muito comum, inclusive de sucesso e de superação, não é? Menino pobre, você não teve, tinha tudo para não chegar nas condições de excelência que chegou, principalmente na advocacia. Mas eu quando orei muito pelo amigo, pela sua recuperação, mas ficava assim falando pra minha mulher, o doutor Djalma não tem juízo. Porque eu ligava pro doutor Djalma, sabendo que ele estava fazendo o Paulinho, que é o seu grande escudeiro, me falava, não, o doutor Djalma está fazendo esse e aquele tratamento complexo e acabou de sair da operação. E onde que ele está? Eu estava trabalhando. E o doutor Djalma, recuperando-se de uma coisa complexa, trabalhando, não é? Como é que é isso, doutor Djalma? Como é que a sua mente funciona? Eu tenho muita dificuldade em trabalhar agastado com alguma coisa. Isso é uma coisa que me agasta. Rosenval, antes que o Djalma responda, é uma das cobranças que eu fazia para ele também. Todos os amigos dele. Eu falava isso para ele, toda vez que nós terminávamos o programa, eu falava, Djalma, esse esquema de vida que você tem, esse trabalho seu, ele sempre chegava dando notícia que estava trabalhando até 2 horas, 3 horas da manhã. Amanhecendo muitas das vezes. Não, eu ligava para ele e ele falei com ele algumas vezes, recuperando. calma lá, até que ponto que Mas está o certo que é? isso? O trabalho, o que faz? Eu acho que, em primeiro lugar, Rosenval, é a responsabilidade. Sei. Eu acho assim que, como diz um amigo meu, o termo dele, se você abrir um guarda-chuva, que é difícil você fechar. Então, assim, por exemplo, meu pai tem Parkinson e Alzheimer numa cadeira de roda. Minha mãe, eu ajudei muito, eu dei casa para minha mãe antes de eu ter casa para mim. Então eu fui abrindo um leque de pessoas que dependem de mim e que de repente eu não podia parar. É simplesmente assim. Simplesmente assim. Como que eu vou fazer? Se eu parar aqui, se eu cruzar os braços aqui, meus funcionários vão perder o emprego, esse tipo de coisa. Mas essa responsabilidade, ela ajudou demais na minha cura. Porque, Jaqueline já teve, nós sabemos, quando você recebe uma notícia que você tem um câncer, eu falava, doutora Jaqueline, que muitas das vezes, eu falava assim, me lembro, eu chorei copiosamente o dia que o Marcelo Rezende recebeu a notícia que ele estava com câncer.
e o dele um câncer absolutamente agressivo, que era no pâncreas. Falei, meu Deus, antes de acontecer qualquer coisa, eu daria um tiro na cabeça. Parece que a gente pensa assim, não é? Eu pensava assim. Ó, isso é bom pro telespectador. Eu não vou. Não vou conseguir, não vou superar. Não vou conseguir, não vou superar. Como que fica a cabeça desse cidadão todas as noites que ele bota ela no travesseiro? Bom, só que o meu negócio foi muito rápido. Assim, tinha 5 anos, eu chupei uma jabuticaba, deu uma obstrução. Foi por causa de um rapaz que levava jabuticaba todos os dias no escritório. Deu obstrução porque começou a passar e deu obstrução. Eu fiquei 54 quilos a mais do que eu estou agora. 7 dias de UTI. E depois recebo, numa sexta-feira à noite, o diagnóstico. Porque eles não podiam fazer o exame com contraste, que é onde mostra os tumores, por causa do meu estado de saúde. Bom, aí foi numa sexta-feira à noite, no domingo eu já fui para Barretos e já operei na segunda, com 3% de chance de sobrevivência. Por isso que eu acho importante o senhor, cara, 3%, olha isso. Isso foi dito, se inclusive você bem disse, o Paulinho, o fiel escudeiro, ouviu isso dos médicos, e eles são muito positivos assim. 3%. Olha, tanto que o médico, o clínico, isso não é atribuição do oncologista cirurgião, analisar se o paciente tem possibilidade de ser operado ou não. Sei. Isso é de um departamento clínico do hospital. Sei. Então o chefe desse departamento clínico chegou e disse, olha, você não pode operar. E escreveu, você precisa de 5 a 10 dias para se recuperar. Isso vinha chegando os médicos, os outros, eu com a barriga desse tamanho, já foi um milagre não ter rompido daqui para Barretos, né, porque a capa da linguiça, o intestino está ali que nem sabe como se suporta isso. E aí eles falaram, vamos operar. Então, voltando ao nosso foco, eles falaram, olha, olhei na internet, você é uma pessoa muito vaidosa e você vai ter que usar a bolsa, que estou usando até junho, se Deus quiser. Aí falou assim, mas isso porque tem que completar 1 ano da cirurgia do fígado. Para poder... Isso, porque senão é arriscado. Porque eu sim. tenho que tirar aqui, puxar o intestino 40 centímetros que foi arrancado aqui, para emendar lá onde foi tirado. Certo. Eu falei, doutor, é reversível? Ele falou, é. Eu falei, doutor, mas ainda que não fosse. Tem tanta gente aí que está em cima de uma calçada, vem um carro, arranca a perna dela, coloca tetraplégico. O Batiste lá colocou o filho do açougueiro paraplégico. Paraplégico, né? Então eu falo assim, essa pessoa não tinha culpa de nada. Ele falou, vamos embora, vamos operar. Vai dar certo. E me levaram para a cirurgia. O que eu pedi, que aí nós vamos falar do nosso foco. Isso aí. Para Deus. Meu Deus. Eu não estou pedindo uma Ferrari nova para mim. Eu não vou pedir ao Senhor uma Ferrari nova. Eu não vou pedir ao Senhor um avião novo. Um relógio novo. Eu vou pedir ao Senhor. Porque durante todo esse tempo da minha vida, eu procurei ser um homem trabalhador, honesto, cumpridor dos meus deveres e ser generoso com o ser humano. Definitivamente, reconhecido por isso. Obrigado. E se o senhor me tirar a vida agora, eu tenho processos que estão se findando, processos de mais de 20 anos que estão se findando. Eu tenho 2 filhos já encaminhados, um outro, na época com 16 anos, e os meus funcionários e os meus clientes. E tantas instituições que eu ajudei e ainda continuo ajudando. E os amigos. E nossos amigos. Então eu falava assim, eu pedi a Deus, isso foi muito importante. Eu tenho convicção disso. Porque ele falou, olha, eu falei, assim como o senhor deu 15 anos de vida para Ezequias, e na época as pessoas duravam em torno de 45 anos, eu estou pedindo ao senhor mais 1/3 da minha vida, que Ezequias tinha 30. Ele pediu mais 15. Então, estou pedindo mais 32 anos, que eu tinha 64, hoje tem 65. E aí fui para a cirurgia confiante que eu não ia morrer. E essa força da mente, que aí sim
é a força da mente mesmo. Aquilo que eu tinha que ficar, no mínimo, 72 horas de UTI, eu fiquei 12. As taxas, e se você mencionar o Paulinho, que ele estava presente, as taxas, por exemplo, dos rins lá que chama... As taxas todas, se eu tivesse usado o remédio mais milagroso do mundo, ela não tinha condição de retornar ao estado que ela se encontrava. Podia ser o melhor. Ele precisava de um tempo, com o melhor medicamento do mundo, e ele falou assim, o Espírito Santo passou por aqui. Eu falei, não, ele está aqui. Ele falou, Djalma, você não tem motivos para ficar. Tanto é que meus filhos, o Paulinho, minha esposa, Priscila, eles estavam preparados para ir me visitar às 14 horas. 7h30 da manhã eu estava no quarto. Tinha saído da UTI? Tinha saído da UTI. E agora você veja bem, esse depoimento do Dr. Djalma, ainda bem que esse programa nós temos condições de arquivá-lo. Você está pedindo os comerciais? Tem 2 minutinhos aí, mas professor Mário Vasconcelos. Eu vou deixar para o próximo bloco, porque eu acho que o professor Mário Vasconcelos pode entrar numa explicação aí que interessa aos telespectadores. Mas veja bem o depoimento do Djalma, até para que nós possamos, nas dificuldades, eu às vezes, qualquer coisa que me acontece, eu fico muito cabreiro, eu sou muito incomodado com a coisa de saúde. Veja o que o Dr. Djalma pensou, e pensou muito bem. Puxa, o sujeito fica tetraplégico, sem ter culpa de nada, inocente, com 15 anos, que foi o caso da vítima lá do Batiste, e ele não é uma pessoa amarga. Não? Ele deu um depoimento agora, muito recente. Não, eu não quero nada, eu queria só justiça com ele, não quero vingança, não quero nada. Eu gostaria muito de visitar o Brasil e tal, mas assim, falando de uma forma... Então, se você que está em casa ouvindo esse programa, pensa bem nesses depoimentos, porque isso nos ajuda a vencer coisas, porque às vezes as coisas banais, tem gente aí que quer ir para o suicídio, não se conforma com coisas absolutamente cotidianas. Antes de ir para o intervalo comercial, quero lembrar que o Complexo Sicoob, com mais de 2.000 pontos de atendimento espalhados pelo Brasil, é a escolha certa para administrar a conta corrente sua ou de sua empresa. Afinal, nela, você também é dono e participa dos resultados, hein? Com serviços e produtos essenciais para seu empreendimento crescer. Procure uma agência e se informe. www.cicobi.com.br. E as águas do bem, essa aqui, ó, o Luciano está aqui, pertinho, está vendo tanto que essas águas do bem... É da mesma fábrica. É da mesma fábrica. Ela tem um pH... Exatamente. Ela tem um pH mais... É o menor índice de teor de sódio do mundo. Ela tem um pH mais alto, mas é da mesma fábrica e quero agradecê-los porque eles mandaram, inclusive, para eu experimentar e hoje estou usando. Estou usando. E eu acho que o Dr. Djalma conheceu num dos nossos programas, não foi? Ela é câncer, problemas de coração, diabetes e vai por aí. Eles entregam na sua casa, 3255-9626. É só isso mesmo e a República da Saúde, na verdade. Não se esqueça que lá você se alimenta muito bem, tudo com azeite de oliva virgem, não usa nenhum tipo de óleo. Nós voltamos já já. Estamos de volta com Opinião em Debate, falando da força mental, da força do propósito, da pessoa acreditar a cura do corpo pelo poder da mente. O Dr. Djalma Rezende deu o depoimento dele aqui sobre uma história recente dele, que é admirável. O senhor falou que queria, só antes de eu passar para o senhor Mário Vasconcelos, eu queria complementar que o médico lá de Barretos disse que... Queria complementar porque foi muita surpresa para mim, porque... Veja bem, eu fiz essa cirurgia, deu tudo certo, era do reto. Depois eu fiz uma de tumor no fígado, era para tirar 7 tumores. Tinham 12, a cirurgia durou 14 horas. E aí veio infecção e veio tudo. E eu fiquei, na realidade, 82 dias em UTI. Mas no dia que eu estava saindo, o que me surpreendeu foi essa fala do médico. Porque geralmente os médicos são muito céticos. Muito científicos, né? E aí o Dr. Paulo de Tarso, que é um dos diretores do hospital, reuniu os médicos e assistentes que haviam me operado em 4 cirurgias
em 10 meses, e disse, olha, eu quero parabenizar aqui o senhor que foi um guerreiro, parabenizar a sua família, parabenizar o Paulinho e a Priscila, que é minha esposa, que são seus fiéis escudeiros. Mas parabenizar você, que eu nem entendi muito, Rosenval, doutor Jaqueline, doutor Mário. Eu não entendi muito. Ele falou assim, mas quero parabenizar você pela sua cabeça. Ela te tirou daqui. Então é tudo que nós estamos falando que eu não entendi muito. Hoje eu entendo melhor, como você bem disse, hoje eu entendo melhor. O meu, ao contrário, foi muito dolorido, foi muito sofrimento e tal. E hoje eu entendo melhor o que ele quis dizer. Né? Ele falou, estou há 22 anos aqui nesse hospital e não enche a minha mão pessoas que, como você, saíram dessa situação. E eu já tinha, na realidade, sido desenganado pelos médicos. Porque as pessoas chegaram a perguntar, mas qual a chance? Zero. Os médicos dizendo. Né, Paulinho? Os médicos dizendo. Zero. Então, para os médicos, a minha chance era zero. Né? Mas eu sempre, inclusive, assim, num dia que eu fiquei 13 dias numa UTI, num local, morreram 7 pacientes, todos mais jovens do que eu. Puxa vida. 7. E você estava certo, queria sair. Bom, doutor Eu não tinha... Você acredita que eu... Depois dessa conversa com Deus, lá atrás, que eu queria assim... Meu Deus, eu quero morrer um homem honrado, como sempre foi a minha vida. Se eu morrer agora, eu vou ter parcela do avião atrasado, eu vou ter isso, vou ter aquilo. E as pessoas vão falar, olha aí, eu era um caloteiro, era isso, era aquilo. Então, isso fortaleceu demais a minha mente. Eu não posso morrer, eu tenho que resolver essa situação e depois só pode me levar. Mas eu preciso de deixar o meu nome escrito na história como homem honrado, senhor. Eu tô pedindo isso para o senhor. Diz que a gente pode exigir, né? Eu digo que eu exigia. Você pediu para trabalhar. Para trabalhar. Não pedi. Professor Mário Vasconcelos, de todo esse depoimento do Dr. Djalma Rezende, uma coisa que eu acho importante, essa sintonia com alguma coisa superior. Certo. Porque eu vejo um ponto em comum com décadas de entrevistas, 44 anos de jornalismo, de pessoas que têm essa fé, que a ciência, ela precisa ser atrelada a uma coisa que você acredita também. Quer dizer, o Dr. Djalma foi conversar com Deus. Agora, tem gente que não conversa com ninguém, né? Aliás, essa sintonia com alguma coisa divina faz diferença? Aliás, Rosenval, um dos grandes problemas da atualidade é esse aí. O povo hoje não tem nenhuma espiritualidade. É todo mundo indo e vindo de forma agressiva, é todo mundo bebendo muito, fumando muito, comendo tudo errado, ou se dedicando exclusivamente ao culto ao corpo. Hoje existe uma certa doença nesse sentido. E poucos se dedicam a esses momentos de espiritualidade. E o Djalma acabou de dar um depoimento que era exatamente reforçado por Cristo quando operava os seus milagres. Todas as pessoas que procuravam Cristo e que ele curava, ele não dizia, vai que eu te curei. Ele dizia, a tua fé é que te salvou. Então, isso era Cristo nunca falou que eu curei não sei quem. Ele sempre dizia, né, a tua fé é que te curou. Você entendeu? Inclusive, Jaqueline, é uma coisa que nós dois já tivemos a oportunidade de conversar em algumas ocasiões. Eu sempre preconizei o seguinte, eu sou espírita, meu pai que faleceu chamava-se Allan Kardec, portanto eu vim de um berço espírita. Não me importo e vou com muito prazer em igrejas evangélicas, tenho grandes amigos evangélicos, fabulosos. Também sou eclético. Eu sou uma delas. Você é uma delas, eu gosto muito do evangelismo. Eu fui criado numa cidade que, na verdade, todo mundo era católico e espírita. Eu fiz aquele negócio de primeira comunhão. Então, ninguém se importava com alguém que ritos. fosse católico e espírita, era uma coisa normal, na Rio Verde. Não é? Bom, e eu acho que toda religião é vada. E tem isso que eu gostaria que você comentasse, é o seguinte. A pessoa não importa. Se você for num templo, se um budista não for correto, mas você acreditar, ele
não vai fazer nada, mas você vai fazer através dele, que pode ser um picareta. Né? É isso aí. Muita gente fala o João de Deus. Ah, será que alguém nunca foi curado? Sim, Claro, quem foi curado, o João de Deus não curou ninguém. E nem curava. E nenhum desses que estão por aí. Eu acho que a pessoa que vai lá usa aquele canal. Se cura. Claro. Não Cura. Aliás, antes que a Jaqueline responda essa pergunta sua, nós conversamos isso num dos programas lá na nossa de rádio, e eu disse que no tocante a João de Deus, você não pode confundir mediunidade com espiritualidade. Com certeza. Se me permite, eu estava apresentando esse programa. A Jaqueline foi na ausência sua, por isso você não está lembrada. A Jaqueline estava apresentando. Eu disse que o João de Deus é um médium, né, inconteste, indiscutível que ele é um grande médium. Agora, ele não tem espiritualidade. São diferentes. Claro. Então, ele é um portador muito satisfatório de energias para a cura. Isso é mediunidade. Mas não é ele, principalmente a fé das pessoas é que faz isso. Ele é apenas um intermediário. Você está entendendo? Pela mediunidade, não por espiritualidade, que ele praticamente não tem. Eu acho que religião é importante, só que religião não leva ninguém a lugar nenhum, não leva ao céu, né? Eu acho que é importante a gente ter uma fé, uma crença, praticar isso. Mas para mim, religião é praticar o bem. E essa não tem nome, não tem espírita, kardecista, ou evangélico, ou católico. É o comportamento da pessoa, é fazer ao outro o que a gente gostaria que ele fizesse, né? Isso é tão simples. Não é simples, é difícil. Amar quem não ama a gente é muito difícil. Quando o doutor Djalma relatou aqui, eu me lembrei de uma coisa, é engraçado, o Rosenval conhece um pouco a minha vida. Aos 28 anos eu fiquei viúva. Aos 28 anos a gente acha que a gente é imortal. Com certeza. Claro. Né? Com a saúde. E eu tinha uma filha, tenho até hoje, mas à época ela tinha 3 anos e meio. E aí, neste momento, eu conversei com Deus, que eu não podia morrer, porque eu precisava criar minha filha. Né? Então, nesse momento, assim, não é só na doença, é em situações limite que qualquer um de nós vive na vida, e às vezes o meu limite é diferente do seu, que é diferente do Mário. Isso que é outra coisa que eu tenho aprendido muito. Às vezes a gente questiona as pessoas ou critica, uma coisinha à toa. Às vezes, para ela não é à toa, ela não consegue lidar com isso como você conseguiria, ou vice-versa. Então, esses limites também a gente precisa respeitar, o do outro e o seu. E uma coisa também, me permita, estou me alongando, mas uma coisa também que a gente precisa colocar isso em mente, né? No caso que a gente está falando das doenças do corpo. Como é importante a gente ter um médico em que a gente confia, né? Deus, sim, eu sou uma crente em Deus, acredito, acho que a minha fé me traz até aqui, mas aquelas pessoas certas no momento certo, a possibilidade que nós temos, graças a Deus, de ter um plano de saúde, isso é uma questão prática, claro, de poder sobreviver a essas questões também na prática. Porque não é só a fé, Deus, tem até uma história de que a pessoa falou, Deus vai me salvar, e Deus usou várias pessoas para salvá-lo, né? E a pessoa, não, Deus é que vai me salvar. Não, Deus usa as pessoas para salvar. Claro. Então, quer dizer, o diagnóstico na hora certa, né, o tratamento correto, não é porque também Djalma está curado que ele deixou de se tratar e de se cuidar até hoje. E isso vai o resto da vida, muitas vezes. Mas com essa saúde. Então, isso é importante, a gente achar também que vou abandonar a medicina e eu posso me curar. É verdade, mas a medicina aliada a tudo isso só que nós estamos falando. É que, Rosenval, eu fico emocionado porque eu sei que ela conversou com Deus. É verdade. Porque eu conversei. E isso é muito profundo, desculpa, né? Não, é muito profundo. E assim, eu não acreditei em nenhum momento que eu ia morrer. Não. Tanto é que eu fui rindo. Operação. Paulinho. Essa primeira cirurgia que eu tinha 3% de chance de cura, de sobrevivência, não de cura, eu fui sorrindo. Eu fui sorrindo. Eu falei assim, professor. Tchau, pessoal. Sorrindo. Até já. Ainda cheguei lá quando apresentaram uma declaração para eu isentar os médicos da responsabilidade, que eu fui ler aquilo. Falei, não, olha o tanto que eu estava preparado espiritualmente, que você está dizendo. A espiritualidade. Até que eu estava preparado. Que eu falei, não,
isso aqui não assegura vocês de nada não, vocês têm um médico atrás dizendo que eu não posso operar. Eu fui fazer uma declaração, lembrando de alguns artigos do Código Civil, para protegê-los. Isso na mesa de cirurgia, com quem estava desse tamanho. Trabalhou até lá. Trabalhei até lá. Então, assim, quando ela fala que conversou, e a gente conversa mesmo. Conversa. Eu falei, e acredita, Rosenval, eu fui parecendo um passarinho para cirurgia. Eu fui assim, Tranquilo. o povo tudo lá assim, o povo assim, incrédulo. Falei, tchau, gente. Até amanhã. Né? Quando foi 7 horas da manhã, eu estava assim. Então, realmente, essa força da mente, e eu só, posso me alongar um segundo só? Faz favor. Você vê, nós estamos falando da espiritualidade. Para você ver a espiritualidade desse pessoal. Quem me operou do fico foi um médico de 38 anos. Quem me operou do reto foi um de 38 ou de 44. Final de ano, isso foi em outubro, 16 de outubro, final de ano, eu mandei uma mensagem para cada um deles, né, para os dois e mais a chefe da quimioterapia e tal. Então, 25 de dezembro. No dia 26 nós estávamos lá. Um desses, que tem hoje 40 anos. Doutor Djalma, vem aqui, por favor. E lá é gente demais, né? São 3.000 pessoas por dia. Me tira para um lado assim. E fala assim, Paulinho e Priscila, meus fiéis escudeiros, né? Meu secretário e minha esposa. Venham aqui, por favor. Que muito tumultuado, tirou, como se fosse pro corredor ali. Recebi a mensagem ontem, sua. Minha esposa e eu choramos. Ficamos emocionados com as suas palavras de gratidão. Mas vou lhe pedir uma coisa. Olha a espiritualidade do professor Mário, doutor Jaqueline Rosenval. O senhor está proibido de agradecer alguma coisa neste hospital. Somos nós médicos, nós funcionários e os pacientes com o seu dinheiro suado que se livraram da doença aqui é que tem que agradecer. Ele nem trouxe aí, nós estamos falando da espiritualidade. Olha, Djalma, realmente, obrigado por você reconhecer. Nós te operamos com o risco de perder nosso CRM. Eu sei. Mas olha a espiritualidade, professor. Eu fiquei tão encantado com esse gesto, porque em nenhum momento ele trouxe nada para si, doutora Jaqueline. E para o telespectador que não sabe, o doutor Djalma contribuiu com este hospital, que é o Hospital lá de Barretos. Há 22 anos. Há 22 anos. Olha, 22 anos ele contribuindo com o hospital e nunca imaginou, não, tu contribuo. Na minha família não tem ninguém que teve câncer na vida. Eu não estou contribuindo com esse hospital porque eu vou usar, estou contribuindo com o hospital porque eu quero contribuir. E veja como o mundo dá essa guinada e o hospital foi a coisa mais importante. Talvez se fosse num outro lugar qualquer, mesmo que muito bem, com muita remuneração, muito dinheiro, não teria essa. Ainda quero encerrar aqui que no primeiro dia de quimioterapia, que repito, Paulinho e a Priscila estavam juntos, ele falou, doutor, nós estamos lidando, eram 4 médicos. Vamos começar a quimioterapia depois de amanhã, que ia colocar o cateter e tal. Estamos lhe dando um tiro de canhão, pegado no controle do ar-condicionado, assim. Mas nada disso aqui valeria para você se não fosse os 22 anos que você vem contribuindo para o hospital. Então eu falo, é um lugar tão abençoado, um lugar tão espiritualizado, de energias altamente positivas. Eu conheço o lugar. Então imagine, doutora, um cara de 39 anos, eu vou iniciar minha quimioterapia, que eu nem sabia dos sofrimentos terríveis que viriam depois. Aí o cidadão fala, nada disso aqui, a fé que ele estava, porque na realidade, muitos tomaram desse mesmo medicamento e não fez efeito nenhum. A fé que estava. A fé que ele estava, de que ainda fez assim, o Paulinho aqui acena bem, que ele faz assim, com a mão, falou, nada disso aqui, não fosse o que o senhor vem fazendo lá para trás, teria validade. Pois é. Então, assim, é a mente, a fé, né? Aquela coisa que o professor está falando, não é
o cidadão que cura, mas a sua fé. É isso aí, ô Rosenval. Eu vou deixar para o próximo bloco de novo, não é? Arrematando disso que ele falou, eu quero retomar então o próximo bloco. Passo Bom? diretamente para o professor Mário Vasconcelos. Peço desculpas aí que eu me estendi, imagina, né? Deixei. não. Tudo bem. Esse depoimento, eu tenho certeza, e quando eu digo que esse programa vai ficar disponível na internet para as pessoas verem, esse é um programa que eu entendo que é aquele programa didático no seguinte sentido: é para nós fazermos pensar essas emoções incontidas do Dr. Djalma, que é um profissional tarimbado, acostumado no rally rola, quer dizer, ele tem o calo da vida, mas essas emoções mostram o quanto isso é importante para a gente como lição de vida. A Implant Center é um centro integrado de tratamentos estéticos dentais com profissionais especializados nas diversas áreas odontológicas. Fica na rua 144, número 141, no setor Marista. Telefone 3095-7592. E a Joyce Barbearia é tudo de bom. Não sei que o doutor Djalma conhece lá a Joyce Barbearia. Conheço. Tem tudo de bom, um ambiente totalmente pensado para o homem moderno. Ali você é muito bem tratado. Tem, inclusive, um espaço especial para os noivos. Rua 1123, quadra 229, telefone 3988-6223. Como é que chama lá em Djibouti? Aquele bar que tem lá na entrada da 1123? Bar do Paim, porque a Índia Poti conhece todos os bares de Goiânia. A Academia Flectir tem tudo que você precisa para manter sua saúde 100%. E o corpo em forma, mas tudo mesmo. A Flectir fica na rua 58, no 183, no Jardim Goiás. Telefone 3281-1434. E o Subilt, aí sim você, a mulher moderna ou não. A Jaqueline é a nossa mulher moderna, vai no sul também. Não é isso? Já tem muito tempo. Muito Essa tempo. modernidade, Precisa será lá. que ainda existe? Não existe. O telefone de lá para você marcar é fundada pelo Grande Sul, hein? É na rua 22, número 384, no setor oeste. Telefone 4012-1066. Nós voltamos já já. Estamos de volta com a Opinião em Debate desta noite. Infelizmente, no último bloco, a cura do corpo pelo poder da mente. Depoimentos interessantíssimos aqui. Professor Mário Vasconcelos, eu queria fazer uma colocação. Isso. Bom, primeiramente, o Djalma aqui nos bastidores, pedindo desculpa, né, por ter se alongado um pouco aí. De jeito nenhum, pelo contrário, eu disse a ele e ratifico isso aqui, que é um privilégio poder participar de um programa cujo conteúdo máximo é o que? É a vida, a essência, a realidade, né, vivida mesmo, é a realidade imaginada. Você entendeu? Isso é muito bom, que esse depoimento é que mostra, e eu quero agora levar para o telespectador nosso, Rosenval, um recado muito importante. Em que momento da vida você para, né, do seu dia a dia, em que momento do seu dia a dia, mais precisamente, você para pensar que você tem que se respeitar, que você tem que se dedicar um pouco a si mesmo? Em que momento que você faz isso? Será que você apenas corre, você apenas come, você apenas briga, você apenas faz um monte de coisa que não tem nada a ver, ou você se dedica um pouco à espiritualidade? Eu diria que uma coisa muito significativa e que normalmente as pessoas experimentam em momento de dor é o apelo ao poder da mente por intermédio da fé. A fé aciona todos os neurônios, quer dizer, a sua mente fica extremamente aflorada e automaticamente você entra em sintonia com as forças vibratórias superiores. Você entendeu? Então, quer dizer, é uma coisa fácil e que nós, brasileiros, particularmente, até temos uma facilidade para praticar. Essa coisa chama-se oração. Oração. É muito importante, quer dizer, não interessa em que parte do seu dia você tirar e orar. Entendeu? Você tirar ali um tempo e orar. É isso, né? Costuma-se fazer isso mais à noite. Mas dedique-se a isso
e sempre peça bênçãos para o seu corpo, para o seu espírito, para a sua família. E dedique-se, cada um que se dedique, em especial às coisas, né, boas disponíveis para cada um. Jaqueline Nascimento, como nós estamos no finalzinho aqui, com os minutos contados, 1 minuto para você dizer ao telespectador um conselho para ele, sob o ponto de vista de domínio da mente sobre o corpo. Se me permite, conselhos, já diz o ditado que se fossem bons, eles não seriam dados. Mas, olha, tenha em mente, ninguém está livre de nada neste mundo. Nem você, nem os seus familiares. Essa história de nunca não existe mesmo. Então, tente fazer da sua vida uma parte boa, né? Essa passagem por aqui, se você acha que não tem outra por lá, melhor ainda, aproveite esse tempo que você está vivendo aqui. Esse que é o meu conselho. Ninguém está livre de nada, nem de coisas maravilhosas, como nós estamos falando aqui, e nem de coisas terríveis. Doutor Djalma, 1 minuto para o senhor falar. Vou pegar o gancho. Na sempre conselheira, doutora Jaqueline, né? Boa. Eu entendo que, assim, isso que você está falando, doutora Jaqueline, de que ninguém está livre disso, especialmente quando a gente frequenta um lugar desse, é que você vai ver, não tem sexo, não tem cor, não tem idade, não tem religião. Verdade. Então você vê lá gente jovem morrendo, criança de 6 meses, gente de 70 anos, gente de 20, gente de todas as matizes e cores. Então, mas que você tenha fé, que você não se desespere, que você confie em Deus e procure um médico, que você bem disse, doutora Jaqueline, que aquele médico que te aconselha, que fala, olha, o tratamento é isso, porque, como você bem disse, Deus te dá as oportunidades. Agora, vá atrás delas. Agarre-se a elas. Quanto tempo a gente tem aí, por favor, professor Mário Vasconcelos? 40 segundos, então, para o senhor dar 40 segundos. Então, é especial para o nosso telespectador, novamente, eu me dirijo, pedindo a cada um que se dedique, né, como eu disse anteriormente, a momentos bons. E uma coisa muito interessante que eu aprecio demais, chama-se família. Você conviver com a sua família, porque são as pessoas que mais amam a você. No fritar dos ovos, como se diz, todo mundo corre e a família fica. Então você tem o Paulinho como da sua família, a sua esposa, você o citou algumas vezes. Então, fora da família, fica tudo muito difícil. Eu considero aí o principal ponto de concentração energética positiva. Mas se você não souber administrar isso, você pode levar para ali as maiores misérias do mundo. E você é o primeiro a ser afetado. É verdade. E nos meus segundos finais aqui, eu quero dizer a você, telespectador, que é muito interessante você acreditar também que bons fluidos, boas coisas magnéticas, boas orações, por terceiros, influenciam também. Eu digo aqui, a Jaqueline, eu sempre a incluo nas minhas orações, e quando ela me disse que estava passando por um problema sério, eu incluí com mais vigor. O doutor Djalma, eu o incluí nas minhas orações o tempo todo, pedindo, inclusive, a pessoas que não o conheciam para que pudessem fazer orações a ele. E em Goiânia, tenho essa convicção, doutor Djalma, e aí o senhor tem todos os motivos do mundo para se emocionar. Quantas pessoas que não falaram mesmo, né? Eu também pedi na igreja tal, o outro pediu na igreja Y. Nossa, cara, eu pedi para o doutor Djalma. Então, esta corrente toda que foi feita em função da recuperação dele, é uma coisa absolutamente, não é? Absurda. Ela deve ter criado, sob o ponto de vista cósmico, uma proteção especial. Sim. Agora, por quê? O doutor Djalma, a Jaqueline, o professor Mário Vasconcelos faz isso, plantaram, a gente planta. Olha, o plantio parece que está na Bíblia, o plantio como é que chama? Ele é voluntário. O plantio é voluntário, a colheita obrigatória. Isso, acho que é isso mesmo. Não é? Então, pessoas, plante o bem e você colherá o bem, mesmo parecendo que as circunstâncias não estão favoráveis a você. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Meu agradecimento a Jaqueline, doutor Djalma e o professor Mário Vasconcelos. E agradecendo o telespectador pelas orações aí, pelo carinho de sempre. Sem dúvida. É verdade. Até lá.